amigos, esta é a lição número 18 do estudo da carta do apóstolo Tiago e vamos agora terminar este capítulo 4 e depois entraremos no último capítulo, que é o 5, para concluir este estudo. Nós estamos no versículo 10 e vínhamos a falar anteriormente, na semana passada, sobre a necessidade de nos humilharmos diante de Deus, de nos sujeitarmos a Deus, de o buscarmos, nos purificarmos. E depois há aqui uma outra vertente que é realçada a partir do versículo 10, que diz: humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Às vezes não basta sujeitar-nos, às vezes precisamos nos humilhar perante Deus. Eu dou um exemplo: uma criança pode se sujeitar aos seus pais, mas não ser humilde. Pode se sujeitar por medo. Pode-se sujeitar por medo do castigo, temendo as consequências que a sua não sujeição possa trazer-lhe. Outra coisa é, além de nos sujeitarmos, nós humilharmos diante de Deus. E humilharmos diante de Deus é, de alguma forma, admitirmos perante Deus que nada somos sem Ele. Que tudo o que temos e somos acontece pela sua graça. Esta é a perspectiva do Evangelho. É pela graça de Deus que eu sou o que sou. O apóstolo Paulo dizia: sou o que sou pela graça de Deus. E, no entanto, ele era muitas coisas. E, no entanto, não se valorizava disso. Era humilde perante Deus. E, portanto, há aqui uma promessa: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quando nós vemos uma pessoa tomar uma atitude soberba, é uma pessoa que está a exaltar-se a si mesma. É uma pessoa que não é humilde, não está a ser humilde. E no reino de Deus as coisas funcionam sempre ao contrário daquilo que é a lógica humana. A matemática de Deus é diferente da nossa e nas relações humanas é assim também. Se nós nos exaltarmos a nós próprios, seremos abatidos, diz a Bíblia. Se nós nos humilharmos perante Deus, Ele nos exaltará. É Ele que nos exalta, não somos nós. É por isso que não vale a pena lutarmos de forma desenfreada por nós mesmos sequer, porque a seu tempo Deus nos exaltará. Versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir, tu, porém, quem és que julgas a outra? Nós não podemos julgar as pessoas. O julgamento pertence a Deus. Eu gostaria aqui de deixar destrinçar dois aspectos que muitas vezes as pessoas misturam. Uma coisa é julgar pessoas, outra coisa é julgar atitudes. Ou seja, eu posso julgar coisas que eu vejo. Eu posso julgar atitudes. Eu posso considerar esta atitude é construtiva ou esta atitude é destrutiva. Eu posso julgar palavras. Esta palavra é construtiva, esta palavra é destrutiva, esta palavra edifica, esta palavra destrói. Isso eu posso fazer porque é qualquer coisa que está evidente. Uma palavra ou uma atitude, uma ação, é qualquer coisa que é evidente. Agora, eu não posso julgar o coração das pessoas. E mesmo quando eu julgo uma palavra ou uma atitude, eu estou a julgar no sentido condicional. Eu estou a julgar não a pessoa, mas aquela atitude ou aquela palavra que pode ter sido provocada por milhentas situações, por confusão, por mal-entendido, por influência, por tanta coisa, por um momento de confusão, por um momento de fraqueza, ou por qualquer outra razão. E, portanto, eu não tenho o direito de julgar a pessoa. Eu tenho o direito de julgar as obras, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Isso posso julgar. Mas isso também não deve servir de base para eu falar mal das pessoas a partir daí. Porque todos nós somos seres humanos e todos nós falhamos. E também pode acontecer a mim eu dizer alguma palavra infeliz e depois andarem a falar mal de mim porque disse aquela palavra infeliz e eu não iria gostar. Não é? Então, porque tudo isto é passageiro. As palavras são passageiras, as atitudes são passageiras. E nós mesmos somos passageiros neste mundo. Diz que: Ei agora, pois, que dizeis,
ou amanhã, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, o que o apóstolo Tiago está a dizer é que nós nem sequer temos a vida nas nossas mãos. Nós não podemos dizer que fazemos, que acontecemos, que vamos fazer, que vamos acontecer, que vamos... Não podemos, a não ser que Deus permita. Por isso é que há uma expressão popular, que muitas vezes é dita sem se pensar no seu sentido, que é, se Deus quiser. Se o Senhor permitir, se Deus quiser, eu conto ir de férias para a semana, por exemplo. Se Deus permitir, eu no próximo ano conto fazer isto ou aquilo. Mas isso é se Deus permitir. Cá está a dependência. Cá está esta necessidade de nós partimos do princípio que tudo o que temos e somos é de Deus, a começar pela própria vida, pelo dom da vida. Não é? E, portanto, nós não podemos ser presunçosos, porque o que sai fora disto é presunção. Quando eu digo, amanhã eu vou fazer assim, para o ano eu vou fazer desta maneira, eu não sei se estou vivo no próximo ano. E é o que diz aqui no versículo 16, agora vos gloriais em vossas presunções, e toda a glória tal como esta é maligna. É? Eu ufanar-me dizendo, eu vou fazer desta maneira, eu vou fazer daquela, eu não sei se vou fazer, não sei se vou conseguir fazer, não sei se terei saúde para o fazer, não sei se estarei vivo sequer para o fazer. E finalmente, neste último versículo que fecha este capítulo 4, está aqui uma coisa que é muito pouco falada, que é o chamado pecado por omissão. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. É o versículo 17 deste capítulo 4. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Nós temos uma atitude muito curiosa em relação ao pecado. Em primeiro lugar, os pecados dos outros são sempre maiores do que os nossos. E é por isso que Jesus disse que era melhor tirar o argueiro, a trave que está no nosso olho, do que o cisco, não é? O que está no olho do irmão. Portanto, os pecados dos outros parecem-nos sempre maiores do que os nossos. Nós tendemos a desvalorizar os nossos erros e a amplificar os erros alheios. Mas esse é o nosso ponto de vista. Não importa como é que nós vemos, o que importa é como é que Deus vê. E temos também a tendência para pensar que o pecado é coisas numa determinada linha. Nós graduamos os pecados, nós classificamos os pecados. Nós achamos que, por exemplo, levantar um falso testemunho não é muito grave, mentir não é muito grave, mas matar, roubar, matar é muito grave, mas roubar já não é tão grave. Ora bem, esta graduação, esta valoração que nós fazemos do pecado é um instrumento meramente humano, não é bíblico. Deus não vê assim. Pecar significa errar o alvo. E nós ou acertamos no alvo, ou acertamos na mousse, ou não acertamos. Se não acertamos, erramos o alvo. Pecamos. Isto é, não importa se a seta foi muito longe, se foi mais perto ou não do centro do alvo, não acertamos lá, falhamos, erramos. Deus vê assim. E, portanto, muitas vezes classificamos os pecados para, digamos, para descarregarmos a nossa culpa, o nosso sentimento de culpa, a nossa consciência da nossa imperfeição, descarregarmos sobre os outros, para nos sentirmos mais aliviados e pensarmos assim, afinal eu não sou assim tão má pessoa, eu nem faço, nem mato, nem roubo, nem faço isto, nem faço aquilo, mas você pecou à mesma, você desiludiu a Deus, você desobedeceu a Deus, você está debaixo de pecado à mesma. E depois há um outro erro muito grande também em matéria de pecado, que é o tal pecado por omissão que aqui o apóstolo Tiago fala. Pecado não é apenas as coisas que se fazem, que são mal feitas, isto é, que são coisas que Deus abomina, que são desobediência a Deus. Não, pecado é também ter a oportunidade de fazer o bem e resolver não o fazer. E optar por não o fazer.
e recusar fazê-lo. Se eu tenho uma oportunidade de fazer o bem a alguém e eu não quero fazer, eu estou a pecar. Eu falhei. Falhei para com aquela pessoa e falhei para com Deus. Isto é o chamado pecado por omissão, porque devia ter feito e não fiz. Devia ter feito o bem e não fiz. Nós não somos cristãos só para nos abstermos de fazer o mal, de praticar o mal. Não é isso, isso é a parte menos importante, talvez. Nós somos cristãos para fazer o bem, para produzir o bem na nossa vida, para produzir fruto e fruto com abundância, fruto positivo, que alimente as pessoas, que possa trazer esperança às pessoas, que possa trazer paz às pessoas, que possa resolver os problemas das pessoas. É para isso que nós somos cristãos. Se não, se somos apenas cristãos pela negativa, eu não faço isto, eu não faço aquilo, eu não faço o outro, isso é uma classificação muito rasca, passa a expressão, do que é ser um cristão. Ser cristão não é a pessoa que não faz isto ou não faz aquilo. Ser cristão é a pessoa que faz o bem, que obedece a Deus. Não é só aquela pessoa que não obedece, que evita desobedecer a Deus. Não. É aquela pessoa que obedece a Deus, que está em consonância com Ele e, sobretudo, que é um imitador de Jesus Cristo, de acordo com a revelação que tem da Palavra de Deus. Uma semana abençoada.